Fala aí, meus investidores, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Felipe Cunha. Eu invisto há mais de 20 anos no mercado financeiro e hoje a gente vai dar continuidade naquele primeiro vídeo falando sobre o mercado financeiro, de como que a gente pode melhorar nossos investimentos, aprender a investir e também saber de forma segura aonde você alocar seu dinheiro, esperando a melhor rentabilidade para o seu futuro, para o seu longo prazo. E hoje nós vamos ver o que é o mercado financeiro, como que ele funciona, os principais tipos de investimento e como que você pode começar a investir com segurança. Então já deixa aí seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as novidades assim que eu for lançando os novos capítulos e você ficar por dentro de tudo, beleza? Chega de enrolação, bora lá pro vídeo, bora investir. Bom, o mercado financeiro é o lugar onde a gente faz transferências de ativos financeiros, né? Como ações, títulos públicos, renda fixa, moedas e por aí vai. E ele tem um objetivo muito claro, né? Que é conectar quem precisa do dinheiro com quem tem o dinheiro. Então a gente tem ali tomadores de dinheiro e investidores que disponibilizam seu capital para ter uma conexão entre as partes. E dentro do mercado financeiro a gente tem os principais segmentos, né? Primeiro a gente tem o mercado de ações, que muita gente conhece, né? E muita gente também tem muita dúvida, que é onde as pessoas pessoas e empresas podem comprar pedaços de participações acionárias em outras empresas. Então você pode ser dono de pedaços de outras empresas. Bom, o segundo muito famoso é o mercado de renda fixa, né? Onde você tem as negociações de títulos públicos, certificados, bancários e por aí vai. E é basicamente onde investidores emprestam dinheiro a uma taxa de juros a ser paga futuramente. Um outro mercado também muito famoso é o mercado de câmbio, onde são negociadas moedas. Bom, provavelmente se você já viajou alguma vez, você precisou fazer uma troca de câmbio para ter o câmbio do país que você estava viajando. E isso também acontece em outros mercados, em outras negociações. E um outro mercado também não tão conhecido, que aí é um mercado que realmente já vai para investidores um pouco mais qualificados, que é o mercado de derivativos, onde você negocia contratos e protege ativos com preços futuros, né? Então a gente vai ver um pouco mais lá para frente sobre o mercado derivativo, ele é um pouquinho mais complexo, vamos guardar ele na caixinha ali. A gente vai desmiuçar bem mais sobre esse assunto do mercado de derivativos mais lá na frente. Tem muita água para correr ainda embaixo desse rio aí. Vamos falar agora sobre a renda fixa, né? A renda fixa é aquele investimento que você vai emprestar dinheiro e vai esperar receber aquele dinheiro de volta acrescido de uma taxa, certo? Esse prazo pode ser de 1, 2, 5, 10 anos, um mês, um dia. Tudo isso é estabelecido no momento da contratação de um dos produtos de renda fixa. Os mais famosos são o Tesouro Direto, os CDBs, as LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Então, tem um monte de sigla. Depois a gente vai entrar eu vou fazer futuramente um vídeo só de renda fixa, para que a gente entre um por em detalhe, para você entender quais são os riscos, quais são os resultados e o que se espera de cada uma dessas modalidades de renda fixa. Bom, a renda fixa eu acho que vocês já entenderam e ela é um pouco mais fácil de entender, né? É um combinado ali de juros, você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa vai te pagar num período X o dinheiro de volta somado dos juros. Bem mais simples de entender. Agora vamos para o mercado de ações, que é esse que eu acho que deixa muita gente confuso, mas ele não é difícil. Aposto que a gente vai falar aqui tudo sobre ele e você vai entender isso aí de letra. Bom, primeira coisa a gente tem lá, vamos pensar que a gente tem uma empresa, né? Então a padaria do seu Zé, né? A padaria do seu Zé vale lá 100 mil reais. Como é que eu cheguei nesse valor que a padaria do seu Zé vale 100 mil reais? Bom, você vai somar lá, né, os equipamentos que tem dentro da padaria, né? Você vai somar o quanto que ele fatura por mês, você vai levar uma série de fatores característicos ali da parte econômica da padaria do seu Zé
em avaliação para você chegar a um valor que aquela padaria tem, certo? Então vamos supor que chegou o seu valor, que a padaria do seu Zé valha 100 mil reais. O seu Zé, ele precisa de um dinheiro para investir numa segunda padaria lá, ele quer aumentar a produção, quer comprar uma máquina de fazer massa de pão que vai agilizar mais o serviço que hoje é feito manualmente, por aí vai. Então ele está querendo investir na própria empresa para aumentar a sua produção, consequentemente ele espera também que ele aumente a venda ou melhore as margens que ele tem de produção, né? Ele tenha mais lucro dentro daquilo. Então vamos lá, o seu Zé está precisando de dinheiro para comprar uma nova máquina de fazer massa de pão, tá? O que o seu Zé pode fazer? Ele pode ir no banco e pegar o dinheiro emprestado para comprar a máquina, ou ele pode não ir no banco e assumir uma dívida com juros para sua empresa, né, para sua padaria. Ele pode pegar uma parte da sua sociedade e abrir para um investidor. Olha, investidor, eu te dou 5% se você me der 20 mil reais para eu comprar a máquina lá que está valendo tanto. Automaticamente, esse investidor ele comprou uma participação, né, na sociedade da padaria do seu Zé, que antes valia 100 mil reais, certo? No momento que o investidor colocou mais 20 mil, agora a padaria do seu Zé já está valendo 120 mil reais, vamos supor. E o seu Zé vai pegar os 20 mil reais e vai investir numa máquina que vai aumentar a produção e por aí vai. Se isso acontecer de verdade, se o Zé conseguir aumentar a sua produção com a nova máquina dele de fazer pão, aquela padaria dele vai valer em algum momento, vamos supor que ele dobre a sua produção e ele consiga dobrar o seu faturamento, as suas vendas, sua receita. A padaria do seu Zé automaticamente vai estar valendo 200 mil reais. Então, você vai ver que o seu João que comprou 5 ou 10% ali da padaria do seu Zé, ele também se beneficiou disso porque hoje a sua cota societária está valendo 200 mil reais, ao invés dos 100 que valia antes dele ter a máquina e antes dele possibilitar a produção de mais pães, mais rápido e tivesse mais receita com isso também, às vezes abaixando o custo de produção do pão. Entendeu? Para que eu expliquei essa história toda do seu Zé, da padaria e tal? Bom, é muito simples. Estou fazendo só uma alusão aqui porque é um caso fácil da gente entender, da gente conseguir observar para uma empresa grande. Isso acontece da mesma forma. A empresa ela precisa de capital para fazer investimentos, para ela crescer, para ela produzir muito mais e por aí vai, aumentar sua receita, né? E então ela faz a abertura, né, daquele capital social dela, ela abre uma parte da empresa dela para colocar essa empresa disponível ao mercado para que as ações sejam vendidas e esse dinheiro que está sendo negociado lá retorne para a empresa em forma de investimentos, em forma de crescimento, né? Então, o papel da empresa é trabalhar bem o dinheiro para que ela dê lucro, para que ela aumente seu lucro, aumente seu faturamento e lucro, né? O papel do investidor é entender o projeto, os fundamentos dessa empresa e para que esse dinheiro está sendo usado, como ele está fazendo esses investimentos dentro da empresa, né? Como que está a saúde dessa empresa? Essa empresa ela é muito endividada, ela é pouco endividada? Essa empresa ela tem muito patrimônio, tem pouco patrimônio? Então, quando a gente observa isso tudo, por exemplo, os analistas vão fazer contas em cima dessas características da empresa para eles chegarem ao consenso que aquela empresa tem um valor de mercado X, né? Quando você divide isso em ações, você basicamente pega o que é o valor de mercado daquela empresa e divide por qualquer número. Pode ser 1.000 ações, 100 mil ações, 1 milhão de ações, milhões de ações colocadas a mercado? Podem. Você só vai fazer uma fração daquilo ali e aquilo ali é uma ação da empresa. Então, no momento que você compra uma açãozinha que seja de uma empresa
vou dar um exemplo aqui, uma Petrobras, você está realmente comprando um 0,0000% daquela empresa. E você passa a ser sócio daquela empresa e participar dos resultados dessa empresa. Tanto os resultados de ganho de capital, a empresa crescer, a padaria do seu Zé virar uma mega padaria, quanto também da distribuição de dividendos, distribuição de lucros, e por aí vai. Ah, beleza. Já entendemos aí como é que funciona uma ação e tal. Aí agora eu quero comprar uma ação da padaria do seu Zé. Como é que eu faço para comprar uma ação da padaria do seu Zé? Bom, se for realmente a padaria do seu Zé uma empresa, você vai lá negociar com ele, vai fazer uma adição no contrato social e vai entrar de sócio lá da padaria do seu Zé. Para empresas que são muito maiores, né, para as empresas bem maiores, isso já muda bastante de figura. Essas empresas hoje, né, essas empresas maiores hoje, elas são listadas na Bolsa de Valores, que você já deve ter ouvido aí várias vezes, né? A Bolsa de Valores nada mais é que, no caso, a Bolsa de Valores brasileira é a B3, mas você tem bolsas de valores em todos os lugares do mundo, todos os países. Então, a Bolsa de Valores brasileira, por exemplo, ela concentra as empresas de maior volume de capital e de maior volume de ações disponíveis para negociação. E é como se fosse um leilão acontecendo, onde pessoas que têm ações de empresas e pessoas que querem ações de empresas colocam elas no mercado para serem negociadas. E o preço que é feito na negociação, né, quando um comprador fecha uma negociação com um vendedor, você tem o fechamento do preço, por exemplo, do último preço da ação. Então, quando a gente vê que num dia a ação da Petrobras fechou cotada a 30 e tantos reais, é porque aquela última negociação que aconteceu no dia foi a 30 e tantos e poucos reais. Bom, e como é que você... E aí, como é que eu chego nessa Bolsa de Valores? Eu vou lá sozinho, vou andando até... A Bolsa de Valores fica em São Paulo, né? Eu estou no Rio de Janeiro. Então, vamos andando até São Paulo, bato lá na porta da Bolsa. Por favor, queria uma ação aí da empresa XYZ? Bom, claramente não, né? Isso aí também vocês já devem estar carecas de saber. O mercado financeiro, ele utiliza de intermediários financeiros, como bancos e corretoras de valores, para fazer essas negociações de aquisição, né? E existe uma casa de custódia, que é onde ficam guardadas essas ações. Essas ações não são um papel que ficam transitando de um banco para o outro, ou do seu bolso, ou manda para sua casa, não. São negociações totalmente digitais, onde você tem uma casa específica onde as ações ficam guardadas, chamada CBLC, Casa Brasileira de Liquidação e Custódia, não sei, vou botar aqui o nome certinho, mas ela fica guardada nessa casa custodiante e a bolsa é onde você tem a negociação efetiva acontecendo, né? Então, os participantes compram e vendem ações ali dentro daquele pregão da bolsa e dali você tem uma ordem, olha, o João vendeu a ação da empresa X para a Maria no preço de tanto, faz a transferência aí para ela, então lá na casa de custódia é feita essa transferência e tudo mais. E tudo isso é feito através de ordens que você manda diretamente através de bancos ou corretoras de valores. Elas são as casas que têm a permissão para enviar a sua ordem para a Bolsa de Valores para que uma ação seja comprada para você ou vendida por você para alguém. Então assim, é ali na Bolsa que que tudo isso aí acontece, entendeu? Isso aí tudo acontece no meio da Bolsa de Valores. Diversas ações, diversos bancos, diversas corretoras negociando, aquela loucura toda ali, o dia inteiro acontecendo. A gente tem um grupo de ações na Bolsa de Valores, né, na B3, que tem uma certa representatividade, né? Elas são as ações das maiores empresas, né, do Brasil, e elas têm uma representatividade muito forte. Essas ações, elas compõem um índice, né, que você com certeza já ouviu falar várias vezes, e aí agora você vai descobrir de onde que vem isso, que é o índice Bovespa, né? É o índice da Bolsa de Valores de São Paulo.
Então ele faz uma média ponderada entre pesos das empresas de acordo com os seus tamanhos, para ver uma conta bem complicada, mas eles criaram um indicador disso para que a gente observe qual o rumo que aquele indicador ele diz o que está acontecendo com o mercado, não necessariamente com cada ação, mas com esse grupo de ações numa média. Agora que você já entendeu como é que isso aí tudo funciona, como é que você pode comprar uma ação na bolsa, calma, não vai sair correndo lá, abrir uma conta na corretora, sair comprando qualquer coisa não, porque a gente tem muita coisa ainda para falar sobre ações e você tem que entender um pouco mais alguns conceitos aí para que você tenha segurança na hora de investir, tá bom? Bom, antes de você começar a investir mesmo, né, é legal que você defina alguns objetivos, né? Quais são seus objetivos de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo? Porque, assim, vou te dar a minha opinião sincera. O mercado de ações específico é um mercado que eu observo ele olhando para um médio e longo prazo. Algumas vezes até previdenciário, assim. Para projetos de curto prazo, você vai ter um outro tipo de investimento que eu indico, que seria você ir mais um pouco para opções dentro da renda fixa, por ter mais liquidez, por você ter mais ou menos, você acompanhar, às vezes você conseguir se proteger da inflação e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Outra coisa muito importante antes de você começar a querer entrar no ramo com ações ou com investimentos, é você ter primeiramente tua reserva de emergência. Ela é muito importante. Então, assim, montar uma reserva de emergência talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa fazer antes de começar a entrar, por exemplo, para o mercado de ações. Já você olhar isso pelo espectro da renda fixa, ela de repente vai te ajudar muito a montar essa reserva de emergência, que vai te dar uma garantia ali de pelo menos uns 6 meses dos seus custos fixos e tal, para caso alguma coisa aconteça no meio desse caminho. A gente torce para que nada aconteça nunca para a gente, né? A gente reza por isso, mas às vezes pode acontecer e é bom você estar preparado para isso. Você não vai querer estar lá no banco pagando aquele monte de juros lá a 6, 7, 8% ao mês, né? Isso aí vai matar os teus investimentos, entendeu? Então, antes, dá uma olhadinha na tua reserva de emergência, monta ela direitinho, para depois você dar os passos à frente e não acabar errando no meio do caminho por conta de um descuido. Eu avisei, hein? Mais uma coisa que eu queria falar para vocês antes de começar a investir, antes de começar a botar dinheiro no mercado e tal, tem um conceito que a gente vai falar ainda muito sobre isso. Com certeza eu esperaria os próximos conteúdos que eu vou colocar aqui, porque isso já vai dar uma abertura muito maior de entendimento sobre cada um desses tipos de produto que existem no mercado financeiro. Assim, diversificar é você dar segurança para o teu negócio, matematicamente falando, estatisticamente falando. Não é porque só o ditado diz não coloque todos os ovos numa caixinha só, porque se cair quebra todos os ovos. Cara, esse ditado é verdade matematicamente. Matematicamente, tá? A probabilidade de você ter, por exemplo, um fator que seja binário, 0 ou 1, né? Um fator virar sim ou não, na hora que você começa a colocar 2 fatores, 3 fatores, 4 fatores, 5 fatores, para todos eles darem uma ponta negativa, por exemplo, você vai trabalhar com uma probabilidade infinitamente menor, né? E existe uma assimetria também no mercado. A minha perda, ela é finita. Por exemplo, perdi 100% no ativo A. Eu comprei ações de uma empresa, a empresa quebrou, eu perdi 100%, não consegui tirar um centavo. Perdi tudo, certo? Isso pode acontecer. Agora, o ganho, ele pode ser infinito. Você pode comprar uma ação de uma empresa no início e ela se multiplicar por 5, 10, 15, 20, 2 mil vezes. Isso aí acontece todo momento no mercado. Então, no momento que você diversifica, você também se dá a permissibilidade de errar em alguma escolha que você fez de ações, porque as outras escolhas cobrirão
as más escolhas. Então, pensa nisso. Diversificar é muito importante, matematicamente falando, tá? Uma boa dica que eu dou aqui é você começar estudando, observando as coisas, tomando conhecimento, para que depois você vá investir já pensando numa estratégia que você vai fazer, que você vai montar e que te dê segurança, que você esteja confortável também. É muito importante que você esteja confortável. Então, a dica que eu dou é: começa devagar, vai devagar, não tenha pressa. O mercado financeiro, como já disse Warren Buffett, cara, o velhinho é brabo demais. É um mercado para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. É isso. Depois você vai entender isso. Mas seja paciente. Seja paciente que você vai ganhar dinheiro se você for paciente. Estuda e vai, ponto a ponto, ganhando conhecimento e aumentando seus investimentos para que você também tenha a prática. E você observe aquilo e entenda. Tá bom? Bom, galera, falei pra caramba aqui. A gente chega até o final desse vídeo. Se tu ainda não deixou aquele like aí, se isso aqui serviu pra você, tá na hora, cara, dá aquele help aí. Tô gravando isso aqui a noite toda aí pra vocês. E a gente não vai acabar aqui, a gente vai continuar a gente vai ter muito mais assunto para falar aí pra frente, tá? Eu vou entrar em cada assunto desse aí de renda fixa, cada ação de renda variável, como é que a gente calcula, o que vale. Tem muito assunto de dividendo, tem assunto de dólar, tem assunto de proteção de carteira, de inflação, tem um monte de coisa para a gente aprender. Então, assim, eu acompanharia um pouquinho mais esses vídeos aí que eu estou fazendo antes até de começar a investir, para que você saiba exatamente o que você está fazendo e você tenha um plano. Até agora a gente não tem um plano, você só sabe hoje como é que faz e como é que as coisas funcionam. Depois a gente vai ter um plano e vamos mostrar isso aí na prática, como é que acontece. Então é isso, fique esperto aí. Daqui a pouquinho eu já venho com mais vídeos para você, pra gente continuar essa jornada aí. Bora investir, mas vamos antes de ganhar conhecimento. Beijos e abraços. Fui!